Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Bike Chef. Eu sou o Kid e depois de vocês mandarem tantas dúvidas e tantas perguntas aí sobre a nossa viagem lá pelo Caminho da Fé, resolvi fazer esse vídeo aqui para colocar todas as respostas das dúvidas aí que rolaram nos comentários num único vídeo para ajudar você que vai fazer o Caminho da Fé pela primeira vez ou se vai fazer pela segunda vez, mas vai fazer sem apoio. Então a ideia é que vocês consigam ter o máximo de informação possível aqui nesse vídeo, beleza? Eu vou aproveitar aí para agradecer as milhares de pessoas aí que se inscreveram no canal por conta do Caminho da Fé, mandaram mensagem positiva para mim e para a Aline quando a gente fez o caminho. Temos recebidos aí um monte de visualização desses vídeos, a galera curtindo, comentando, né, dando aquele agradecimento aí pelas dicas. E, pô, quem agradece somos nós aí pelo carinho de vocês, por estarem seguindo aí e curtindo o vídeo, e espero de alguma maneira poder ter ajudado vocês aí a fazer o caminho, beleza? Galera, hoje o vídeo vai ser mais longo, porque a ideia é conseguir responder todas as principais perguntas e mais algumas coisas aqui que eu lembrei para colocar aqui tudo no vídeo só, tá? Então fica até o final do vídeo, porque eu consegui, junto aí com o Elton Mafra, o treinador que fez a preparação nossa aí para Brasil Ride e para outros desafios, e junto com a Flávia Tonetti, nutricionista, um material exclusivo aí para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre alimentação e treinamento para fazer um desafio como esse no Caminho da Fé. Então, segura até o fim do vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Eu fiz aqui um roteiro, tem bastante coisa para não esquecer, então eu vou estar lendo aqui no computador para estar passando para vocês tudo e não esquecer de nada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e eu não falar alguma coisa, por favor, deixa nos comentários. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês possam só curtir o vídeo, que é de graça, se inscrever aí no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo aí com quem vai fazer o Caminho da Fé para dar aquela força pro seu amigo, beleza? Então vamos lá direto ao assunto para não enrolar. Eu vou seguir uma ordem cronológica aqui, tá? Como eu organizei a viagem. Lógico que cada um pode ter sua maneira de fazer viagem, roteiro, mas eu vou mostrar como me ajudou aqui a fazer o planejamento do caminho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, marcar a data. Quantos dias você tem disponível para fazer o caminho, tá? Então vamos supor que você tem um feriado ou tem algumas férias, você vai ter, por exemplo, 4 dias para fazer o caminho, tá? Dentro desses 4 dias, é importante você ver a data do ano, a época do ano, qual é o mês do ano, porque tem alguns meses do ano, no caso aqui de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março, chove bastante. Então nesse arquivo que vai estar anexo aqui na descrição, tem até um mapazinho que a gente pegou ali no site do Caminho da Fé, que tem todas as incidências de chuva nas épocas do ano e a época de seca e as temperaturas, tá? Vou ver se eu coloco aqui na tela para vocês também, e quem quiser vai estar nesse arquivo depois. Beleza? Então assim, qual a época a escolher? Eu já tive 2 experiências, tá? A primeira frustrada de não conseguir finalizar por conta da chuva e barro, foi bem na época de dezembro, então eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, já tem até vídeo aqui no canal, quais eram as melhores épocas para fazer o Caminho da Fé, tá? Então a gente fez em maio esse ano aqui de 2023, que estou gravando o vídeo, e foi sensacional, 4 dias perfeitos, tá? Então assim, tem muito sentido acompanhar essa questão das chuvas e das secas, lembrando que assim, se você entrar no mês de junho, julho, agosto, você vai estar na época de seca, provavelmente não tem chuva, mas tem bastante frio, tá? Então você vai chegar em alguns lugares ali, principalmente em Campos, perto do 0 graus, dependendo da época do ano, beleza? Então, prós e contras, né? Você tem ali o comecinho da época de seca e o finalzinho da época de seca, que são os melhores períodos, tá? Diria ali setembro, agosto, setembro, maio, junho, agora julho e agosto bastante frio, tá? E com certeza abortaria de fazer em dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro sem condição, com certeza pelo menos 2 dias de chuva você vai pegar. Lembrando que, lógico, estão falando de previsão do tempo, então isso não garante nada. Você pode pegar agora em julho e pegar 2 dias de chuva. Então, dica que eu dou, ligue antes, vai acompanhando a previsão daí da sua cidade, da sua região. Sei que muita gente vem de longe, já tem anos de viagem programada, mas se você for e tiver probabilidade de chuva, eu vou dar algumas dicas mais para frente aqui no vídeo, então você fica ligado para saber o que você tem que fazer no caminho se tiver chovendo, beleza? Então vamos continuar aqui. Segunda coisa que você precisa fazer é definir se você vai fazer com apoio ou sem apoio,
tá? Isso muda completamente o rolê. Eu fiz a primeira vez com apoio e a segunda vez sem apoio. O que eu digo? Dica: se você não tem um preparo físico legal, faça com apoio. Se você vai fazer a primeira vez, faça com apoio. Se você não está acostumado a subir grandes altimetrias, andar grandes terrenos assim com muita altimetria ou pedalar muito no dia, vai com apoio, tá? O prós e contras aí de você ir com ou sem apoio, tá? Então, pontos positivos de fazer com apoio: você não vai levar peso, é mais fácil para você subir, que você não vai estar carregando nada, faz menos força. A estrutura ali com apoio de comida, bebida, isso auxilia bastante quem não tem um preparo físico tão legal. E se você não aguentar ou tiver algum tipo de problema, você pode pôr a bicicleta no carro de apoio e continuar a viagem sem problema, beleza? Tem algumas empresas hoje especializadas aí em fazer esse turismo ali no Caminho da Fé, acompanhando tanto peregrinos quanto a galera que vai de bike, beleza? Então, pontos negativos, tá, de você fazer com apoio. Você precisa conseguir juntar uma galera aí, porque às vezes você não consegue fechar a turma e acaba ficando mais caro, porque você vai ter que estar pagando esse serviço de quem vai fazer esse apoio para você, tá? Então, levando em consideração que a pessoa vai ter um carro de apoio, vai ter que dormir, vai ter que comer também, acaba ficando mais caro se você for em poucas pessoas, né? Então, se fechar um grupo de 10, 12, acaba ficando mais barato, até acaba valendo mais a pena, beleza? Então, esse seria o ponto negativo. Ponto negativo é que você acaba levando mais coisa do que você precisa, né? Porque se alguém vai carregar suas coisas, você não vai pensar muito em separar só o que você precisa, né? Pontos positivos de fazer sem apoio, tá? Você vai gastar bem menos, não precisa depender de ninguém, você pode sair a hora que você quiser, chegar a hora que você quiser, teoricamente a logística fica mais facilitada, né? Então serve para aquela pessoa que não gosta de andar com muita gente, muita muvuca, gosta de sair e chegar no seu horário, então aconselho fazer aí sem o apoio, tá? Se você já tiver um preparo físico legal, já está acostumado a pedalar bastante, a subir bastante, tranquilo, mas faça o teste antes com mochila de selim, seja lá o que você for levar, porque muda bastante o tipo de pedal e a gente já vai falar um pouquinho mais abaixo aí sobre isso também, tá? Então, assim, a primeira vez a gente fez com apoio, pegamos muita chuva, então essa é outra dica: se for chover, ou se tiver previsão de chuva, ou se for fazer nessa época do ano que eu falei que tem bastante incidência de chuva, faça com apoio, porque daí você consegue levar mais troca de roupa, porque a roupa não vai secar, você consegue levar mais coisa para fazer manutenção na bicicleta. Então, assim, fica mais tranquilo se tiver chovendo você fazer com apoio, tá bom? E assim, se vocês forem perguntar para mim, com apoio ou sem apoio, eu fiz a primeira vez em 4 dias com apoio, legal, porque foi a nossa primeira experiência, então ajudou demais ter as coisas lá no carro, mochila tal, e pegamos muita chuva, então chegar ali e ter esse brother que foi fazer o apoio, o Cotona, já tá com as coisas ali agilizadas pra gente, foi bem bacana, tá? A segunda vez fez só eu e a minha esposa nas férias dela, então assim, foi um passeio bem bacana, porque só tava eu e ela, foi acho que uma das melhores viagens que a gente fez junto aí na vida, com certeza. Então, bastante reflexão no caminho, sabe? Só eu e ela, não tinha horário para sair nem para chegar. A gente podia parar o quanto quisesse, ninguém, sabe? Foi, sei lá, gostei bastante de fazer sem apoio e diria que não faço com apoio tão breve, a não ser que for para tentar em fazer em 3 dias para ficar mais puxado. Então essa é a minha opinião aí sobre com apoio e sem apoio, beleza? Eu acabei pegando no site do Caminho da Fé. Eles têm hoje 2 operadores credenciados que atuam com peregrinos aí que irão fazer de bike, tá? Então tá disponível aqui os contatos, vou deixar aqui também nesse documento aqui, que vai ter o link na descrição do vídeo. O legal disso é que essa galera já está fazendo isso há muitos anos, então eles sabem todos os macetes do caminho, conhecem todas as dicas, todos os lugares que você não pode deixar de ir. Pretendo até fazer uma vez com um desses parceiros aí para aprender um pouco mais aí sobre o caminho e trazer aí para vocês, beleza? Terceiro passo, vamos lá, você já definiu data, você já definiu se você vai fazer com apoio ou sem apoio, e agora você vai definir em quantos dias, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe demais: em quantos dias vou fazer, tá? Então, para criar o roteiro dos lugares para ficar, você consegue até fazer isso. Vou deixar até um exemplo aqui que dá para você tirar no próprio site do Caminho da Fé. Você coloca lá quantos dias você vai fazer e ele consegue já tirar um roteirinho para você, tá? Só fique atento que assim, não adianta você querer fazer no Caminho da Fé mais do que você está acostumado a fazer no dia a dia, beleza? Então, se você está acostumado a fazer pedal de 40 quilômetros, 50 quilômetros, é isso que você vai ter que fazer lá por dia. Lembrando que olha bem a altimetria, porque você fazer
40 km no plano, com pouca altimetria, é diferente de 40 km com 1000 e pouco de altimetria, tá? Então, se tiver acostumado com a altimetria, ok, você pode seguir a mesma base por dia que você está acostumado a pedalar. Caso contrário, você vai precisar ou treinar mais, e aí o treinamento aqui que a gente vai deixar vai te ajudar também, ou você segue o que você já está fazendo aí, divide em mais dias para não sobrecarregar e o caminho ser proveitoso para você também, tá? Então, assim, primeiramente você precisa fazer uma autoavaliação com relação ao seu nível de pedal e preparo físico. Você precisa ser muito sincero com você mesmo e principalmente com as pessoas que vão com você. Então, se você vai num grupo de amigos, vocês precisam estar pelo menos no mesmo nível. Não adianta pegar uma pessoa que está muito diferente de nível de vocês, porque senão vai ser muito mais sofrido para ela, tá? E vai ser cansativo para vocês também, tá? Então, tentar equalizar aí mais ou menos um grupo mais homogêneo aí de nível de bike, beleza? Eu não vou aqui romantizar o caminho da fé, mas a gente viu pessoas aí de todas as idades fazendo, tá? Homens, mulheres, senhor, senhora, de tudo quanto é tipo, andando, de bicicleta. Não subestime o caminho, tá? O caminho é lindo, maravilhoso, todo mundo só fala as coisas boas, mas estou aqui para trazer verdades. Então, assim, o caminho é duro, o caminho tem trechos de descida muito técnicas, então você precisa tomar bastante cuidado. Não dá para sair se emocionando ali em descida, se emocionando em subida, porque senão vai ficar bem complicado para fazer, tá bom? Lógico que com fé tudo se consegue. Sou uma pessoa totalmente crente também, acredito muito que com fé a gente consegue chegar longe, a gente tem as forças ali que precisam, mas não vai sacrificar a sua saúde, né? Se você não está com um preparo adequado para fazer um certo tipo de esforço, beleza? Então é isso aí, você já viu mais ou menos qual que é a média de altimetria e pedal, né, que você está acostumado a fazer. Em cima disso, você pode planejar aí o seu caminho, o seu treino, né, para conseguir de repente evoluir um pouco ali até o caminho da. Ó, o caminho possui 318 quilômetros saindo de Águas da Prata, com destino lá Aparecida, com mais ou menos 8.500 de ganho de elevação, tá? Eu fiz uma divisãozinha aqui para ficar mais fácil. Então, se você for iniciante, daria para você fazer de 6 a 8 dias com uma média de 50 km por dia, com 1.300 de altimetria. Se você tiver um nível intermediário, de 4 a 5 dias, uma média de 70 km por dia, com 1.800 de altimetria. Se você está no nível um pouquinho mais avançado, daria para você fazer de 3 a 4 dias, isso dá uma média de 90 km por dia, com 2.400 de altimetria, tá? Se você já é um galáctico, você consegue fazer em 2 dias, você vai precisar fazer 160 km por dia, com 4.500 de altimetria. E alienígena faz em um dia, daí, bom, dispensa comentário, né? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho aqui então agora das credenciais, tá? Onde você pode retirar. Eu vou falar do que eu vi algumas informações aqui no site, do que eu tive experiência nos 2 vezes, tá? Então a gente retirou nossa credencial em Águas da Prata, na Pousada do Peregrino, que aliás é uma das minhas indicações para hospedagem lá em Águas da Prata, tá? Então você consegue fazer retirar essa credencial lá, você tem que pagar um valorzinho ali de R$ 28. Isso é o que ajuda a manter o caminho, que ajuda a manter as plaquinhas, que ajuda a cuidar de site, do monte de coisa que envolve o caminho, tá bom? Então, faça, né, a sua credencial, valorize ali o caminho, né, pegue depois seu certificado lá também na Basílica, tá? Paga R$ 10 para tirar o certificado. Então, vamos valorizar o caminho para ele se sustentar dessa maneira, beleza? Agora, como se preparar aí para fazer o caminho da fé, quais treinos. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu e minha esposa fizemos aqui. A gente vem de uma constância de treino mais bacana, né? Tem uma frequência legal de 3 a 4 pedais aí por semana, e a gente tem a característica aqui por onde a gente mora de ter a Serra do Japim, então a gente acaba pegando bastante subida dura, tá? Então a gente está meio que acostumado a pegar bastante subida e subida inclinada. Então o foco nosso de treinamento para o caminho da fé aqui qual que é? Treinar com uma coroa, né? No meu caso, eu estava treinando com uma coroa maior, com uma coroa número 36, e como eu ia fazer sem apoio com bagagem, quando eu fui fazer o caminho, eu coloquei uma coroa 32. Então, basicamente, esse foi o meu treinamento para lá, tá? A Aline eu vacilei, então ela já estava acostumada a treinar com a 32, eu lembrei da minha bicicleta só e não lembrei da dela, então ela acabou indo com a coroa 32, sofreu bastante, tanto que vocês vão ver nos vídeos aqui do canal na playlist, que no segundo dia eu tive que absorver as malas dela e acabei levando os outros dias as malas dela. Se eu tivesse ficado atento, eu teria colocado uma coroa 30 para ela, e aí ela teria conseguido carregar o peso sem fazer tanta força, tá? Então essa é a minha dica ali de treinamento.
Treine primeiro, acostume-se levar peso, se você for fazer, carregue seu bagageiro de selim ou sua mochila de guidão e saia fazer treinos de subida aí com peso para você se habituar com esse tipo de esforço, maravilha? Tipos de treino fora da bike que a gente fez, cara, bastante abdominal, tá? Bastante abdominal, bastante mobilidade de quadril e de coluna. Não vou descrever isso aqui, que o foco aqui é mais o treinamento em cima da bike que o Mafra passou, mas existem muita informação aqui no YouTube para você que quer saber um pouquinho mais de exercícios de mobilidade aí de quadril e de coluna, que às vezes você tem aquela dorzinha na coluna, você vai ficar muito tempo ali na bike fazendo força em subida, e se você não tiver com o abdômen preparado, um abdômen bem treinado, com essa mobilidade aí também em dia, acaba ficando com dor na lombar, beleza? Então essas são as dicas que eu dou para você que quer fazer a parte de treinamento. E lógico, depois no link aqui você vai poder também acompanhar um planejamento completo aí que o Mafra passou para quem vai fazer o Caminho da Fé, beleza? Onde começa aqui, então vamos lá. O Caminho da Fé ele possui vários ramais, tá? O principal dele é o de Águas da Prata, então de Águas da Prata até Aparecida. Tem outros ramais ali que saem de Tambaú, de São José do Rio Preto, de Franca, tá? Então tem outros ramais. E o que a galera perguntou bastante pra gente aqui é como que a gente faz para ir até Águas da Prata com as bicicletas, como que faz para voltar depois de Aparecida, tá? Então, vamos pensar aqui, opções para quem vem de outros estados. Você pode vir de avião ou de ônibus, parar no terminal Tietê ou no terminal ali de Belo Horizonte, vamos dizer assim, tá? E dali você pega ônibus até Águas da Prata, beleza? Aí tem que levar a bike no bagageiro mesmo, tentar lá embalar a bicicleta de algum jeito, com plástico bolha, algum papelão, enfim, dá um jeito de proteger a sua bike, tá? Sai de Águas da Prata, chegou lá em Aparecida, mesmo esquema, pega um ônibus na rodoviária para voltar até a rodoviária de São Paulo ou de BH ali e depois você pega avião de volta, tá? No meu caso, tinha engate no carro da minha mãe, coloquei um Transbike, minha mãe levou até Águas da Prata e depois buscou em Aparecida. Você pode ver de um amigo te levar, um parente, enfim, pagar alguém. Tem pessoas que fazem o esquema do que você vai com o seu carro até Águas da Prata, sai de lá de bike e essa pessoa leva seu carro até Aparecida. Mas eu não achei indicação de nenhum profissional desse para passar para vocês, tá? Nem no site, nem com nenhum conhecido. Então, outra pergunta que fizeram bastante, se você deve reservar com antecedência as pousadas. Então, sim, eu reservei todas e digo que você deve fazer isso principalmente se forem feriados nacionais, em feriados já conhecidos, ou se você for em julho, que é uma época do ano que tem bastante movimento por conta das férias, tá? Então, assim, reserva, porque se você chegar lá na cidade cansado, no final da noite, para procurar algum lugar para dormir e não achar, você vai se arrepender, tá? Então não custa nada, tem a listinha aqui nesse descritivo que eu vou deixar para vocês o link com todas as pousadas, telefone, contato, então faz a reserva, nem todas pedem sinal, algumas você paga só na hora que chegar lá mesmo, na hora que for sair, e algumas nem cobram se você precisar cancelar tal, mas é legal você comunicar, já deixar reservado, avisa o dia que você vai chegar. Eu fiz o quê? Como estava só eu e minha esposa, à medida que eu saía de manhã de uma pousada, eu já mandava mensagem para outra que eu ia, a de destino, que a gente já estava saindo e a previsão de horário que eu tinha para chegar lá. Se acontecesse alguma coisa, a pessoa já, pô, esse cara falou que ia chegar e não chegou até agora, né? Então já tinha telefone de contato, tudo. Então, é isso aí. Avisar parentes também, né? Se você for fazer sozinho, por exemplo, cara, compartilha a localização aí através do Google com um parente, né? Avisa a pousada que você está saindo, a que você está chegando, para você não correr nenhum tipo de risco, se Deus me livre e guarde, aconteça alguma coisa no caminho, beleza? Bom, galera, vou continuar aqui, faltam poucos tópicos agora, chegamos na metade, já peço aí, se puder se inscrever no canal aqui, curtir o vídeo, isso ajuda que o vídeo chegue para mais pessoas aí, com essas dicas aí que a gente levantou, beleza? E se eu não falei alguma coisa, deixa nos comentários, que a ideia aqui da nossa comunidade é juntar o máximo de informação para ajudar aí quem for fazer, beleza? Então vamos lá, ó. Que levar de roupas, tá? No frio e no calor. Galera, se for no calorzão, nessa época de final do ano, indispensável uma capa de chuva, tá? Porque depois você vai agradecer de não ter molhado ficar ensopado o dia inteiro, tá? Então, basicamente a gente levou
quando foi sem apoio, chinelo, uma bermuda dessas de academia, de tecido mais leve, uma camisetinha de tecido mais leve, duas cuecas, duas cuecas, duas meias e duas roupas de bike, duas trocas de roupa de bike. Então eu peguei pousadas que a gente podia lavar a roupa, então a gente chegava, já colocava as roupas de bike para lavar, cueca, meia, essas coisas também, e aí já tinha uma troca para o dia seguinte sequinha, e a gente tinha uma roupa que a gente usou todo dia à noite, era uma camiseta dry fit, uma bermuda, e levamos um corta-vento aí para casa de frio lá em Campos do Jordão, beleza? Então tem que ficar bem atento se você vai na época do frio, que você tem que ter uma preocupação maior em levar segunda pele, tá? Tanto para cima quanto para baixo, para as pernas, beleza? Campos do Jordão, quando a gente sobe lá a Luminosa, Campos do Jordão, cai demais a temperatura, principalmente na época aí de maio até setembro, beleza? Roupas leves então e duas trocas de bike. Se você vai com apoio, aí você pode fazer o que você quiser. O céu é o limite. Algumas pessoas perguntaram para a gente também o que levar de suplemento, né? Então a gente tem uma parceria bacana aqui com a galera da Houseway, tá? Então, inclusive, a gente tem ali 10% off com o cupom BikeChef no site da Houseway para qualquer suplemento que você for comprar. E o legal da Houseway é que eles têm os sachês de whey que eu levei lá para fazer o rolê. É prático pra caramba de levar, contei lá, levei para 4 ou 5 dias, acho que eu levei para 5, porque eu levei um dia antes. Então, sachê de whey, sachê de palatinose, já vai tudo embaladinho. Basicamente foi isso: whey, tomar café da manhã, creatina, betalanina, ômega 3, palatinose para tomar durante o rolê e gel, né? Então, basicamente foram essas coisas que a gente levou, coisas que a gente já está acostumado a tomar aqui, a gente já vem treinando a utilizar esses suplementos, né, com aconselhamento aí da Nutri da Flávia Tonetti. Então, isso que você vai estar testando também, tá tudo no material aqui que a Flávia desenvolveu para ajudar na parte nutricional, para você que vai fazer o caminho. Lembrando que quando a gente fala de nutrição, cada indivíduo já fala, né? É individual, né? Então é para ser bem repetitivo mesmo, porque a galera acha que dá para pegar a receita do que um toma, o que o outro toma aqui e usar, né? Então é importante fazer uma avaliação para ver exatamente quais são as suas necessidades, beleza? Então, basicamente, fora o suplemento, eu levei bananinha, levei doce de leite e levei também, muito importante, que para mim faz muita falta, o repositor de sais minerais, tá? Como se fosse um Gatorade em pó, tá? Então, colocava ele levei nos pacotinhos, colocava na caramanhola para estar tomando todo dia, tá? Porque é muito importante você fazer essa reposição de sais minerais ao longo do caminho, beleza? Para quem tiver até interesse em ver como que eu fiz quando a gente foi fazer a Brasil Ride, a gente tem um vídeo aqui na playlist lá da preparação, de como eu fiz toda a separação desses suplementos aqui em pacotinhos para estar levando, tá? Porque não é tudo que eu consegui lá na House, mesmo tem whey, a palatinose, mas, por exemplo, creatina, a betalanina, esses outros suplementos, eu tive que porcionar eles junto num pacotinho para estar colocando depois na hora que eu fosse tomar. Então, depois quem tiver curiosidade, tem já vídeo aqui sobre isso, beleza? Bom, a galera perguntou bastante também o que comer durante o dia e ao final do dia para recuperar aí as energias, né, tal. Perguntaram se a gente almoçou ou não. Então, assim, isso vai muito de cada um, tá, galera? Tem gente que consegue parar meio-dia, bater um prato, almoçar, descansar e depois continuar. Eu e minha esposa, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tomava um café da manhã bem reforçado, se alimentava durante o pedal com bananinha, doce de leite, parava até para comer ali um misto quente, um salgado, alguma coisa, tomava ali um energético da latinha vermelha e continuava, tá? Então, a hora que a gente parava ali, 3 da tarde, 4 da tarde, aí a gente já almoçava, jantava e já dava aquela relaxada depois, tranquila. Pra gente, eu acho meio ruim você bater aquele prato, parar muito tempo, ficar 1 hora parado e depois voltar. Então, a gente preferiu tocar direto, beleza? Mas isso, como eu disse, isso é muito individual, beleza? Então, você tem que fazer lá o que você está acostumado já a fazer, tá? Evitar comer coisas pesadas, né, com muito molho, com muita gordura, carnes vermelhas, tal. Então a gente tentou focar em comer coisas ali um pouco mais de boa durante o pedal. À noite, meu amigo, vocês viram nos vídeos aí, né? Era lanche com bacon, era o que viesse, pizza. Então assim, era para repor energia mesmo, precisa bater as calorias de volta ali, porque essa recuperação, o que você vai comer depois do pedal, ajuda muito para você estar preparado para o dia seguinte. Mas o que você faz durante ajuda mais ainda. Então, se você durante o pedal
não se atentar a comer de hora em hora carboidrato, se hidratar, você vai quebrar. E se você quebrar, isso vai prejudicar a sua recuperação no pós também. Então, logo no dia seguinte, você vai começar pior ainda, tá? Então, foca bastante em comer os carboidratos aí durante o pedal, pós-pedal e reidratação, tá? Falei bastante no vídeo lá, você tem que ir no banheiro e tá fazendo aquele xixi clarinho, que nem água. Se estiver fazendo xixi escuro, tá desidratado, precisa tomar mais água, beleza? Eu falei lá na frente sobre tempo de chuva, né? Então eu coloquei aqui para quem for fazer na época de chuva, o que você precisa tomar cuidado e levar, tá? Então se tiver previsão de chuva, você precisa levar o lubrificante úmido, tá? Que a cera não vai funcionar, a cera você vai passar, ela vai escorrer, então precisa ter ser aquele base de óleo mesmo, que vai ajudar bastante no tempo úmido. Precisa levar capa de chuva, precisa levar mais roupas para trocar, o anti-atrito, que é bem importante, porque você vai assar que nem um frango no forno, vai ficar cozido. E outra coisa importante, pastilha de freio, galera. Pastilha de freio precisa ser a metálica se tiver tempo chuvoso, porque ela vai aguentar o pau. Se for as de resina, essas orgânicas tal, ela não dura um dia, tá? Quando eu peguei a primeira vez com chuva, no segundo dia eu tive que trocar um par e no final já tinha moído outro par, beleza? O que levar aí então para reparos e manutenção da bicicleta, né? Eu fiz um vídeo que já vai estar na playlist aqui também. Antes de fazer o caminho, eu coloquei as coisas que eu ia levar, tá? Mas basicamente a espátula para trocar o pneu, é uma câmara de ar, a bomba de ar, os remendos para a câmara de ar, o canivete multifunções com as ferramentinhas todas ali para bike, um power link, que é aquele linkzinho da corrente para emendar uma na outra se estourar. Um silver tape, eu sempre costumo levar silver tape, uma fita Hellerman ajuda a prender alguma coisa que solte, a colar, então ajuda bastante. Tentei ser assim, o mais econômico possível aqui nisso, sem faltar nada, mas por questão do peso também. E basicamente assim, a gente passa perto e dentro de cidades de pequeno e médio porte, que tem sempre uma oficina de bike, sempre tem alguma coisa. Só tomar cuidado se for em feriado ou domingo, aí você não vai ter nada aberto lá para te ajudar, beleza? Manutenção diária na bicicleta. Então, manutenção diária era limpar a corrente com um paninho seco ali, passar cera, conferir na mão o pneu. Graças a Deus não precisei calibrar nenhum pneu, nem da minha bike, nem da bike da minha esposa. Não tivemos um furo, não tivemos nada, tá? Mas para isso a gente foi ali com a bike com 2 pneus bons, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre quais as configurações da bike básica aí para você fazer o caminho, mas graças a Deus não tivemos nenhum problema, tá? Outra pergunta que fizeram bastante é se deve levar mochila de hidratação ou não, tá? No meu caso, eu tenho 2 suportes de caramanhola aqui na bike, então eu acabei levando um com água, um com isotônico. Como eu estava levando uma mochila nas costas, eu não levei a mochila de hidratação e não achei necessário também, porque tem bastante ponto de apoio ali no caminho, bastante lugar que você consegue estar pegando uma água, um suco, um Gatorade, então é bem tranquilo se for com 2 caramanholas, tá? Agora, se você tem uma caramanhola só, um suporte só na bicicleta, aí falo para você ir com uma mochila de hidratação, né, sem muita água, porque você consegue repor mais vezes, e uma garrafinha com isotônico lá, tá? Porque como você vai subir muito, quanto menos peso você tiver nas costas, melhor, tá? Então, evite, beleza? Isso já me puxa num outro assunto aqui, que é que tipo de mochila levar as coisas. Me fizeram muita pergunta sobre a mochila de cilim, a mochila de guidão, a mochila das costas, então vou falar o que eu achei de fazer com essas mochilas, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, se puder ir sem a mochila das costas, é a melhor coisa. Vai com uma mochila de cilim e uma mochila de guidão. Ah, cabe tudo na mochila de guidão ou na mochila de cilim? Cabe. É que eu tinha que levar mais câmera, GoPro, powerbank, carregadores. Eu levei um monte de coisa a mais, assim, tipo de bananinha, gel. Eu levei bastante coisa de suplemento, tá? Então eu precisei das duas para equilibrar e a das costas, tá? Então no caso a ideia era eu ir com uma nas costas e uma de guidão e a minha esposa foi com a de cilim. Depois eu acabei ficando com todas, a cilim, guidão e a das costas. Se você for sozinho, eu acredito que dá tranquilamente, né? Aquele saco estanque que eu pus no guidão, ele tem aproximadamente 10 litros, cabe bastante coisa ali. A de cilim também cabe bastante coisa, então assim, cara, a próxima vez daria para ir com uma só, ou cilim ou guidão, tá? A das costas é incômodo, se você dividir o peso errado, começa a pressionar bastante ali o ossinho ali que fica apoiado no cilim,
tá? Os isquios, então fica incômodo. Então evite ao máximo peso nas costas, beleza? Para quem quiser saber um pouco mais de informação, no segundo dia e no terceiro dia, eu tenho mais informações aí sobre essas mochilas ali, como eu fiz a montagem na Digidão, como eu fiz a montagem na Dicilim. Para quem quiser saber um pouco mais, está na playlist aqui do Caminho da Fé, tá? Configuração mínima necessária para a sua bike. Galera, isso aqui com certeza vai ser um tema, né, um pouco mais polêmico, mas eu quero, mais uma vez, assim, ser sincero, tá? Lógico que você consegue fazer o caminho com qualquer bicicleta. Tem gente que faz a pé. Então, se você quiser fazer com qualquer bicicleta, você faz. Agora, você quer fazer o caminho pedalando todas as subidas, descendo todas as descidas, aí você precisa ter um pouquinho mais de cuidado aí com o equipamento, né, com o pneu e com pneu novo, né, ou com pneu pelo menos meia vida, tá? Porque assim, envolve questão de segurança. Então é óbvio que dá para você fazer com qualquer uma. Só que você vai descer com segurança com qualquer uma? Não vai. Mas você tem que fazer com o que você tem. Então sou dessa opinião. Eu sempre fiz os rolês, as coisas com a bike que eu tinha. Hoje eu tenho a condição de ter uma bike legal, mas vim de anos ali dando de pulinho em pulinho, assim. Hoje eu consigo descer mais rápido, com mais segurança. Se você não tem um equipamento que te traz tanta segurança, então desça com cautela, não embale muito, vá realmente com um pouco mais de cuidado, um pouco mais não, vá com bastante cuidado, tá? E as dicas principais aqui são: revise seus freios, seja ele a disco hidráulico, seja ele a cabo, seja com V-brake, dá para fazer com qualquer tipo de freio, galera. Só que vá com ele revisado, com pastilha nova, sapata nova, gaste pelo menos o mínimo necessário com a segurança que são os freios, tá? Suspensão dianteira é essencial? Não, tem gente que faz de barra forte, de gravel, de o que quiser. A suspensão só vai trazer mais conforto para você e mais segurança, tá? Então, ter uma suspensão aí revisadinha também é bacana. No geral, revisão na bicicleta completa, tá? Revisão de câmbio, vá com corrente, né, que já esteja ainda num nível bacana para não ficar pulando, para não ter o risco de quebrar a corrente no caminho, tá? Porque você vai fazer força em subida, se você trocar uma marcha errada e sua corrente já estiver no bico do corvo, ela vai estourar, tá? Então tome esse tipo de cuidado, beleza? Os pneus, estando novos ou meia-vida, você vai evitar com que eles furem. Tá? Então a probabilidade de furar é bem menor. Pneu mais gasto, a chance de furar é bem maior. Tá? Então tomem esses cuidados. Dá para fazer com qualquer tipo de bike, com 20 velocidades, 21, 24, enfim, galera, 1 por 12, 2 por 10, cara, dá para fazer. Tá? Só esteja acostumado já a fazer tipo de treino igual você vai encontrar lá e revise o seu equipamento. Tá? Dicas sobre as coroas que todo mundo perguntou, então minha dica é sempre assim: se você está fazendo um rolê direto aí de 34, para ir para lá põe uma 32. Se você for fazer com bagagem, põe uma 30. Pra você sofrer menos, tá? Que a ideia lá é curtir, é contemplar, fazer o rolê e se divertir. Então se for para lá ficar sofrendo, eu fico louco de ter que empurrar a bicicleta. Então eu preferi reduzir bem a coroa para não empurrar em lugar nenhum. Então esse foi o meu desafio pessoal, beleza? Mas cada um aí com o seu desafio. Vamos lá, parte de cuidados aí. Quais cuidados deve tomar no caminho, tá? Se você for fazer o caminho sozinho, então eu já falei lá no começo, avisar a pousada que você vai sair, que você vai chegar, compartilhar a localização com o parente, não andar à noite, né, nem logo muito cedo, nem à noite à tarde, muito menos na madrugada. Se estiver chovendo muito forte, para. Risco de tomar raio, de, sei lá, cair árvore, enfim. Toma bastante cuidado se tiver úmido e chovendo, porque as descidas são muito inclinadas e muito lisas, tá? Então, quando a gente foi na chuva lá, foi assim, show de horrores. Mas tomem cuidado aí se tiver com esse tempo chuvoso, beleza? Tem muito buraco, muita vala, então cautela, galera. Cautela é a palavra. Outra pergunta que fizeram bastante, se você precisa do arquivo GPX, né? Na verdade não precisa, o caminho tem ótima sinalização, é bem difícil ele de se perder, salvo Campos do Jordão, que eu já vou explicar mais para frente aqui, que tem 3 opções de descida. Então quem quiser o GPX, depois manda um e-mail para a gente aqui no canal bikechef@gmail.com, eu envio os arquivos GPX. O que eu achei legal do arquivo GPX é o que? Você põe no seu ciclo no computador, se você tiver,
e você consegue ir vendo quantas subidas faltam, quais são as subidas que tem, você consegue ver o gráfico de elevação e de altimetria, onde que você está na subida, se ela já está acabando, se falta muito, então ajuda muito a você saber dosar mais a força ali, ajuda muito a você fazer a leitura ali do caminho para saber se pode dar um pouquinho mais de energia, gastar um pouco mais ou se você tem que poupar mais na subida, beleza? Então ajudou bastante a gente lá ter o arquivo GPX no GPS, tá? Bom, como pegar o certificado? Então, quando a gente chegou lá na Basílica, você vai passar por dentro dela lá depois, vai passar pelo estacionamento inteiro e vai sentido ali aonde tem a parte de alimento, de alimentação, e do lado direito você tem ali a parte de apoio ali ao turista, tal. Você vai apresentar ali a sua credencial toda carimbadinha, vai pagar a taxa ali de R$10, né, porque a gente pagou 2023 agora, né, tá rolando o jubileu lá de 20 anos do caminho. Então, esse ano completa 20 anos do caminho, então pode ter um certificado bem bacana, bem legal. Então, vale a pena pegar ele também e isso ajuda aí o caminho a se manter, tá? Então, a gente acabou pegando ali, pagou o certificado e já pagamos R$10, pegamos um ticketzinho para tomar um banho. Então é isso, tem um lugar ali que tem um vestiário, você pode ir lá, você tem toalha, sabonete, nesses R$10 já incluso, você pode tomar um banho, se trocar, pegar seu busão ou sua carona de volta para casa, tá? Então essa é a minha dica aí para quando chegar lá no santuário, beleza? Bom, as outras dicas aí de alimentação, de lugares que a gente parou e gostou, já estão nos vídeos aí que vocês assistiram. Se você não assistiu ainda, depois clica na playlist aqui de Caminho da Fé. Tem bastante dicas ali nos vídeos. Assiste lá. Se tiver qualquer dúvida, põe nos comentários. Já dá aquele like no vídeo, indica aí pra galera. Compartilha e dá aquela força pra gente continuar fazendo conteúdo bacana aí pra vocês, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser mais informação aí, todo esse pacote mastigadinho, né, vai ter então todo um programa de treinamento que o Elton Mafra fez, e junto com a Flávia Tonetti, que fez o programa de alimentação para você se preparar para fazer o Caminho da Fé em 5 dias, tá? Então, para quem não conhece e não sabe, vou deixar o Instagram aqui depois, né, e as redes sociais aí do Elton e da Flávia, mas foram eles aí que ajudaram a gente a fazer o ano passado a Brasil Ride Bahia, ultramaratona lá, e conseguir concluir logo de primeira, graças aí a ter treinado certo, comido direito e seguir todos os passo a passo que eles passaram, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bora assistir, maratonar os vídeos do Caminho da Fé e deixa nos comentários aí se eu esqueci de alguma coisa que você tenha dúvida. Valeu? Até o próximo.